Boa tarde a todos. Declaro aberta a 32ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar Fiscalizatória da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 22 de setembro de 2025, às 14 horas. Cumprimento aqui os colegas vereadores, em especial o vereador Lucas, secretário da comissão, o vereador Carlito, relator, vereadora Beth, vereador Carlos, vereador Otávio, aqui presentes, os servidores da casa, o nosso visitante hoje honorário, o Atos, veio aí fazer os seus estudos, e também o visitante, o Gilberto, aqui presente. Agradeço a presença de todos os que podem estar nos assistindo pelas redes sociais também. Eu solicito que o secretário faça a leitura da ata a ser votada. Ata da 31ª reunião ordinária, realizada em 15 de setembro de 2025. Coloco a ata em discussão. Em votação. Favorável. Favorável, presidente. Também favorável, então declaro aprovada por unanimidade a ata da 31ª reunião ordinária. Hoje, por ausência de projetos, abro o espaço aos vereadores que se manifestem sobre temas livres de interesse do município. Senhor presidente, tem uma pauta a trazer. Já a trouxe na CCJ, mas acredito que venha a calhar muito mais a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Os colegas devem ter acompanhado a notícia da mudança da sede da farmácia básica, né, para o prédio da antiga Paludo. Acontece que os termos feitos, né, não respeitam a lei orgânica municipal. No artigo 30, inciso 10, diz que todas as alterações de locais, mesmo que temporárias, precisam de aval da Câmara de Vereadores. E isso não aconteceu. Então, temos essa situação em específico. Eu vou fazer a leitura do artigo 30, só para exemplificar, da Lei Orgânica Municipal. Diz que compete à Câmara Municipal de Vereadores, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente, no inciso 10, transferir temporária ou definitivamente a sede dos órgãos municipais quando o interesse público exigir. A justificativa informal apresentada pelo jurídico da prefeitura, inclusive para os colegas vereadores da base governista, é que eles não estão transferindo a sede da secretaria, e sim um departamento. Porém, é bem claro a lei orgânica dizendo que é a sede dos órgãos municipais. Quando discutimos, não te interrompendo, vereador, mas acrescentando, discutimos e formulamos a nova lei orgânica do município em 2023, se não me engano. Foi em 2023. 24. Foi em 2024? Perfeito. Perfeito. Então, nós montamos ela em 2023 e terminamos em 2024. Perfeito. Nós falamos sobre essa questão e nós não alteramos essa lei. Essa parte da lei orgânica ela está igual como sempre foi. Então, não adianta nem dizer, não sabíamos porque foi mudada a legislação. Essa parte da legislação a gente manteve da anterior. Então, ela é, no mínimo, ela é antiga. Nem o desconhecimento ele pode ser pregado. Inclusive, senhor presidente, né, temos outros exemplos de alterações de locais que já aconteceram desde a legislatura passada, próprio a sede onde era o VEANSA, que hoje está a Secretaria de Educação, e outros departamentos, né, e não necessariamente as secretarias. Então, existem departamentos lá dentro, assim como a própria a possibilidade de utilização do espaço como estacionamento na frente da prefeitura também teve que passar por autorização legislativa. Lembrando ainda que na época do VEANSA, né, da alteração para a sede do antigo VEANSA, também já estava prevista a sede da farmácia básica. Inclusive está separado lá o espaço, né, e agora vem com justificativas e afins dizendo que não... Não, está separado lá o espaço. É logo na entrada, sim, à esquerda, né, do lado da Secretaria de Educação. É verdade, foi dito isso, lá, que ela ficaria num lugar acessível, né, com uma porta aberta para a rua lateral ali. Eu só não lembro agora qual das duas laterais, se era a do lado do Dia ou a do lado do Rissul. Mas vou fazer um comentário aqui. Eu não sei por que tanto querem esse prédio da Paludo. Com todo respeito ao nome, né, à empresa e tudo mais, ao prédio, mas é mal localizado. Até o ponto ali é central, beleza. Mas não tem onde estacionar um carro ali. Queriam tanto botar a guarda municipal ali. Imagina a guarda municipal ali. É um retrocesso. É um espaço que não combina com um ponto que exige visitação. Hoje a gente vai na farmácia básica,
Tem a rua detrás do hospital, ali tem bastante lugar para estacionar, mas sempre tem que estacionar longe. Eu busco remédio ali para 2 pessoas, todo mês. Minha mãe e a Thalita, que é como se fosse a minha irmã. Todo mês eu vou ali. É ruim de estacionar. Aí vão colocar num lugar que é pior de estacionar, que fica de frente para os bombeiros, que já é inacessível, já é um lugar que se discute que não presta, não serve para esse tipo de coisa. Sabe? Então, não me desse essa sugestão, eu peço que a gente converse depois na sala do presidente sobre esse tema novamente, mas assim, não concordo com essa transferência, ainda mais sem passar pela casa, que é um desrespeito à legislação, daí não tem mais opinião aqui, tem a questão do desrespeito à lei, e segundo ponto é que não pode simplesmente desrespeitar a casa e isso passar batido. Aí eu vou exigir aqui, enquanto presidente da comissão, que se discuta uma ação clara sobre esse tema, tá? Porque não tem como ficar desrespeitando a lei toda vez e arranjando uma desculpa. Ah, mas não sabíamos, e a ignorância ela não te dá direito de desrespeitar a lei. Senhor presidente, eu sei que o relator pediu, só deixa eu terminar o raciocínio, e a minha ideia é também propor algo, como já propus durante a CCJ. A questão da autorização legislativa para troca de local é uma das situações. Né? Temos outras situações, por exemplo, no contrato ele está como se fosse incomodato. Né? Comodato, tu não tem gasto nenhum de nenhuma parte. O que não acontece aqui, porque está previsto que é a prefeitura que vai pagar a parte de IPTU, água, luz, benfeitorias, né, e as demais situações convenientes. Outra situação, presidente, é o prazo do contrato. O prazo está previsto. Eu vou ler a cláusula do contrato, que diz assim, a cláusula segunda do prazo. O presente comodato terá prazo de 4 meses a contar da assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo conforme interesse das partes justificativa administrativa. Por quanto tempo? Não sei. Se eles quiserem prorrogarem, eles podem, pelo que diz o termo do contrato. Então, por esse tipo de situação, que é importante ela passar pela Câmara de Vereadores e a gente discutir. Outra situação ainda, e eu tenho um entendimento, e que a princípio é diverso do jurídico, no momento que tu tem um gasto ou tu deixa de arrecadar impostos, como a questão do IPTU, tu precisa também de uma autorização legislativa. Ou, no mínimo, dizer de onde vai sair esse recurso. O pagamento para a parcela de IPTU referente aos 4 meses vai sair da dotação orçamentária X, para conferir se de fato tem dinheiro para isso ou não. Não está prevista a dotação orçamentária dentro do contrato também. Então, são algumas situações que estão irregulares e, baseado nisso, nós, enquanto vereadores, temos a possibilidade, presidente, agora eu entro na questão que o senhor comentou de alguma ação mais concreta nesse sentido, de apresentarmos um projeto de decreto legislativo sustando os atos do Executivo. No caso, temos o poder de, inclusive diria dever, de sustar o contrato por conta das irregularidades apresentadas. Então, é essa a minha sugestão e apresentarei o projeto de decreto legislativo, deixarei à disposição de quem mais dos colegas quiser participar para que a gente possa regularizar. Se eles quiserem fazer neste formato, não tem problema, manda um projeto de lei, passa pela Câmara, nós aprovamos ou reprovamos de acordo com o entendimento de cada vereador. Então, é essa a situação que eu gostaria de trazer para vocês. Senhor relator, por favor, tinha pedido a palavra. Só para ajudar, né? Na verdade, quem foi me passado sobre essa questão da farmácia ali, que está dentro da legislação. Eu sei que tem discordância dos próprios colegas aqui, e cada um tem direito de opinar, enfim, de defender e a legislação, da forma que entende, interpreta, o sim ou não, que teria um embasamento jurídico da própria administração, que não precisaria, como não está mudando a secretaria, não necessariamente há necessidade de mandar para essa casa. Essa é a informação que chegou a esse vereador, que o entendimento jurídico de lá, na Comissão de Constituição e Justiça, meu presidente, o Antônio, foi sugerido, até já eu pedido, que o nosso jurídico aqui da casa também faça um embasamento dele e dentro da interpretação, para que nós, enquanto vereador, podemos tomar nossas providências aqui referente a esse caso. E assim a gente consegue esclarecer da melhor forma, eu entendi, que são pareceres diferentes. A informação que a gente tem até então, não estou dizendo que é o parecer do jurídico, até porque não fez, né, ainda no parecer, mas a informação que a gente tem, e segundo os colegas, que não poderia ser feito da forma que foi feito. Tá? O que a gente tem do próprio Executivo? Que sim, o jurídico lá disse que
como não se muda a Secretaria da Saúde, que é só um departamento, que seria só a farmácia básica, está dentro da lei, pode ser feito dessa forma, legislado dessa forma. Então, para que a gente chegue numa conclusão final, sugiro que a gente tenha um parecer, sim, daqui dessa casa, e que todos aqui, independente de qualquer posição política, na sequência, se for votado, suscitar um decreto, bom, aí é para o voto democrático, com o entendimento de cada um dos senhores aqui, eu entendo, e faz parte da democracia, do jogo, da parte legislativa dessa casa. Mas essa é a informação que esse vereador tem, já de semana passada, sobre essa questão. Claro, vou conversar novamente com eles mais uma vez, para que a gente busque esclarecer de uma forma bem ampla sobre toda essa questão da mudança. Teria que mudar? Bom, tem que se mudar, porque hoje já é a previsão, com o tempo provavelmente não deve ter feito, porque tem que demolir onde está hoje a farmácia básica para a construção do novo hospital. E aí ficaria sem sede, e aí não pode as pessoas ficar desassistidas sem um local para ser atendido. Bom, se foi feito de forma que não pode, por causa da legislação, ok, aí a gente vai, mas isso é uma questão jurídica que nós temos que ver aí na frente e nós olharmos e discutir e essa casa definir na sequência aí. Era isso. Melhor embasamento para essa discussão, Carlito, e não tirando tua razão, que tu também não está errado, é a legislação. Faz a leitura. Eu vou fazer a leitura do inciso 10. Primeiro faz a leitura do artigo. Eu fiz antes, mas vou ler de novo. Por favor. Artigo 30. Compete à Câmara Municipal de Vereadores, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente. O inciso 10 diz o seguinte: transferir temporário ou definitivamente a sede dos órgãos municipais, não das secretarias municipais. Um departamento de farmácia básica, um departamento qualquer dentro da instituição, é um órgão. É um órgão da Secretaria de Saúde. Assim não como a Secretaria. O Conselho Tutelar é um órgão da Secretaria de Desenvolvimento Social que passou pela casa. Inclusive, se assim fosse, quando a gente aprovou a transferência para o Veância, nós não autorizamos utilizar como Secretaria de Saúde, sim como o órgão da farmácia básica. Isso. Né? Então, não fecha a justificativa para uma hora bate em Francisco, outra hora não bate em Francisco. E outra situação ainda que me chama a atenção durante a fala do colega relator, que não teríamos onde colocar. Mentira, porque existe reservado no prédio do antigo Veância o espaço para farmácia básica. Desde que foi transferida, está reservado lá, não está sendo utilizado, está com alguns equipamentos lá do Melhor em Casa, se não me engano, ou de outra situação, mas está reservado para a utilização da farmácia básica no prédio do Veância. Então, estão pagando quase que 2 vezes aluguel por 2 vezes o mesmo local, digamos assim. Né? Enfim, essa é a solicitação. Então, não confere que é para secretarias. Definitivamente, sede dos órgãos municipais, dos órgãos e não secretarias. Então, é um entendimento. É bem quando tu lê de primeira, assim, daqui a pouco tu, verdade. Não, mas se tu analisa ele friamente, tu vê que órgão é diferente de secretaria. Então, qualquer endereço da prefeitura é um órgão. Qualquer endereço que esteja estabelecido, qualquer serviço público é um órgão do município. Um exemplo foi o Conselho Tutelar. Ele não é uma secretaria independente, ele é um departamento. Ele estava localizado aqui na Avenida Brasil, hoje está lá junto à sede do CRAS. Bem-estar animal, por exemplo. Já estava previsto lá do Veância, quando a primeira vez agora que eles estão fazendo, por isso que não teve autorização. Porque já estava autorizado para essa situação lá, né, do bem-estar animal. A farmácia já estava lá, mas não mandaram para lá, mandaram para outro local. Então é meio que lógico, né? Mas enfim. Só para ajudar, vereador, na verdade, assim, o vereador Lucas, secretário, na verdade, assim, não se trata da forma como o senhor colocou, parece que como eu estivesse mentindo, não é isso, não. Eu sei que o senhor disse, não, sei. Só que não foi isso, só para esclarecer. Foi o que tu recebeu do jurídico da prefeitura. Exato. É o seguinte, a informação que eu tive foi essa, a questão já sabida, uma legislação que foi aprovada não por esse vereador, mas por anteriores, né, que estavam, no qual os senhores faziam parte, né. E a informação que me chegou a mim foi essa, tá? Temos que mudar, ok. Foi o que foi decidido. Vamos ter que ter um local? Vamos ter que ter um local. Em nenhum momento eu disse, ou alguém me disse para mim que não teria um local. Então, não é uma questão de dizer, olha, alguém está mentindo. Não está dizendo assim, para a gente esclarecer essa questão. Bom, se o senhor está dizendo que, quando aprovado, já existe uma reserva para a própria Veância. Ok?
tudo certo. Eu não participei dessa discussão no passado e agora, ouvindo ao senhor, tudo bem. A única questão, minha colocação foi o seguinte, que deveria ter, sim, um local, né, e para ser atendido e ter uma farmácia básica, porque não podemos deixar as pessoas desassistidas, que elas não têm culpa de tudo as questões. E essa questão jurídica, que foi a minha informação que eu passei, que existe um entendimento jurídico que pode sim o município fazer, não sendo a secretaria. Bom, aí nós vamos ter que discutir juridicamente, ok, com os pareceres dessa casa, enfim, e o do próprio jurídico para nós olhar. Bom, está errado, ok. Tem que fazer a forma adequação certa, temos que fazer. Agora, não houve nenhum momento de alguém dizer para mim, olha, Carlito, não temos alternativa, nós temos que colocar ali, e nem eu também fiz esse tipo de afirmação. Então, só para deixar clara essa questão, tá, vereador? Não é uma... Não, tranquilo, para não ficar uma coisa, parece que eu está aqui e está dizendo, não, está mentindo, alguém está mentindo. Não estou dizendo, o senhor está na sua razão de falar, e eu não estou aqui para criticar e nem para dizer que o senhor está errado de fazer a sua posição, e esse é o nosso trabalho. Presidente, por favor. Boa tarde a todos. A pergunta também, né, colegas, temos que trocar a farmácia básica para não deixar a comunidade desassistida. Mas em quanto tempo está pronto o projeto já, né, do novo anexo? Então tinha tempo suficiente tanto para trocar e fazer o projeto legalmente, né, vereador? Porque a planta já está pronta há muito tempo, né? Agora temos que trocar porque, né, na planta já estava que ia ser demolida aquela área, né? Então tem anos que já podia ter sido feito. Não queremos veância por tais motivos, mas queremos em outro lugar. Poderia ter sido feito, poderia ter passado por essa casa dentro do tempo, com muita sobra, inclusive, né? O que me deixa um pouco curioso até, porque a obsessão por esse prédio seria o começo para a compra dele? Porque se comprar um prédio... a gente ouve alguns assuntos que já querem comprar o prédio, que para mim eu acho que não tem necessidade nenhuma, estou totalmente contra, em a prefeitura ter mais imóveis no centro da cidade, né? O centro da cidade ele é propício para desenvolvimento, para arrecadação de impostos, para emprego e renda, e não para não ter outra estrutura que vai só estorvar, como já estorvam outras estruturas, como a guarda, bombeiros, né? Porque nunca teve um trabalho sério mesmo de recolocar essas estruturas que já estão mal colocadas e atrapalhando o desenvolvimento da nossa cidade. Então, me parece uma obsessão em comprar esse prédio. Deve ter um corretor muito bom, né, para a compra desse prédio, que realmente nem para farmácia básica não serve, não tem onde estacionar ali. Se chegar 3 pessoas para pegar remédio, vai ter que parar lá no centro médico, na outra região ali, vai ter que ir a pé, de repente uma pessoa que tenha dificuldade para se locomover, não tem sentido nenhum. E a desculpa de não ter tempo, não tem. O projeto do anexo está pronto há anos. Então, poderia ter passado para essa casa, poderia se analisar um outro ponto, mas não. Parece que é uma obsessão de fato. Vereador Lucas. Colegas, eu vou fazer a leitura do PL 101 de 2023, de dezembro de 2023, que autorizava o Poder Executivo a transferir temporariamente departamentos da estrutura administrativa para o imóvel localizado. Tá? E olha só, o artigo 1º. Fica o município autorizado a transferir temporariamente para o prédio industrial de alvenaria, localizado no local tal. Na rua Tobias Barreto, 199, sim, onde é hoje o prédio. A sede dos seguintes departamentos: Departamento Pessoal, FAP, PROCON, Farmácia Básica, Departamento de Cultura, Espaço Cultural, Departamento de Esporte e Lazer, Departamento de Bem-Estar Animal, Departamento de Patrimônio, Departamento de Turismo, Depósito do Departamento de Turismo. Parágrafo único. A temporalidade da transferência dar-se-á enquanto perdurar o vínculo contratual, blá, 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 blá. Ou seja, uma das justificativas para o valor que não é baixo daquele aluguel é que todos estes departamentos iriam para lá.
E quem for agora lá no Veança vai ver que está destinado aquele espaço ali na frente, ainda reservado para a farmácia básica. Então, qualquer justificativa apresentada pelo Executivo, dizendo que precisa, sim, concordo que vai precisar, mas tu já tem um espaço reservado para isso. Então, por que não utilizam lá? Por que vão ter um gasto a mais ou deixar de arrecadar valores a mais, que não deve ser pouco, de IPTU, daquele prédio, daquele tamanho, no centro do centro, né? Não faço ideia de valores, mas informalmente me sopraram cerca de 25 mil reais. Né? Daí tu faz os 4 meses, mais 4 meses, mais 4 meses, mais 4 meses. Quanto que o município deixa de arrecadar com o imposto, e entre outras cositas? Olha, 2 coisas me incomodam aqui. Primeiro é a bipolaridade do prefeito, tá? Que quer tirar a administração do centro comercial da cidade, e não está errado, tem que tirar, e agora ele quer colocar a administração no centro comercial da cidade. Aí é uma bipolaridade. A segunda questão é a seguinte: quem que tem um prédio desse, eu nem sei quantos metros quadrados são, eu sou ruim de cálculo, mas ele é grande, ele tem 3 andares, inclusive. Agora, vamos pensar uma coisa: quem tem um prédio desse tamanho e não aluga ele? Ou cede ele, no centro da cidade? Quase 2 mil metros quadrados, né? Com os andares todos. É, no mínimo, estranho um prédio desse tamanho não estar alugado. Ou ele é ruim demais, ou é caro demais, né? Mas eu sei que o que tem no centro está alugado. Poucas exceções. E as salas, geralmente, elas rotam, né? A não ser as mais novas, né? O pessoal constrói as salas aqui, quase todo ano tem 5, 6 salas novas, e essas salas, elas demoram tempo, mas elas são alugadas. Agora tem um prédio que é antigo ali, né? Ele já está há bastante tempo no centro e até hoje não foi alugado. E aí a gente tem que entender, ou ele é muito caro, ou ele é inviável. E aí só a prefeitura se interessa. Mas, pelo amor de Deus, a prefeitura tem que parar de mandar no mercado, cara. Isso está muito, tá mal contado, principalmente. E aí a gente tem a legislação prevendo a transferência da sede para lá. Então, assim, ó, ou a gente está falando aqui de uma história estranha, ou a gente está falando de uma história errada. Mas a gente está falando de uma história que não é real aqui. Presidente, olha só, eu vou fazer a leitura da justificativa do projeto de lei 101. Né, que vai completamente ao contrário do que o jurídico da prefeitura apresenta agora. É bipolar o jurídico. Né, com elevada honra, blá, 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 um projeto de lei que, vocês já sabem, pelas seguintes razões. A presente proposição legislativa visa inicialmente atender à estrita legalidade dos mandamentos legais dispostos na Lei Orgânica Municipal, sobremaneira, no caso em questão, a previsão do artigo, no inciso 10, em verbis. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente, inciso 10, transferir temporário ou definitivamente a sede dos órgãos dos municipais quando o interesse público exigir. Ou seja, quando era para passar lá para o Veança, tinha que se cumprir e citava, inclusive, a legislação que eu estou trazendo. Agora que eles não querem, não precisa mais. Né? É exatamente, é uma bipolaridade que quando convém sim, quando não convém não. Mais ou menos isso. Então, qualquer justificativa apresentada pelo jurídico da prefeitura não se... Dada a extrema relevância e importância desse tema aqui, e também a pressa que o próprio Poder Executivo tem de fazer a mudança, eu vou pedir aqui aos colegas e ao presidente que nós façamos uma sessão extraordinária e votamos de forma extraordinária para sustar esse ato aí administrativo. Não sei se deu por decreto, por portaria, mas nós temos que sustar. Nós temos que sustar, viu? Não pode. Primeiro que a gente tem que fazer cumprir a lei, e segundo que a gente tem que fazer com que se siga o rito que a nossa lei orgânica exige. Esse é o papel da Câmara de Vereadores. Eu faço pedido aqui, presidente, ao senhor, não sei se o senhor quer se manifestar ou não, mas acredito que o senhor vai querer conversar depois com os pares. Agora eu faço pedido ao senhor presidente, ao secretário da casa, ao vice-presidente e a segunda secretária, que se reúnam e decidam por isso. Eu gostaria de pedir, enquanto vereador, talvez eu precise pedir depois formalmente, ter assinatura de mais vereadores, mas eu peço que nós façamos de forma extraordinária ainda essa semana a sustagem desse ato administrativo, que não se deu, né, porque não há um decreto, não há uma portaria, mas não pode se descumprir, se rir da cara da Câmara desse jeito e também da população, porque nós somos os representantes da população aqui, a população exige respostas. Não pode se alugar um prédio daquele tamanho, não vamos nem usar a movimentação política que se fez anterior a esse ato, mas sempre se diz, olha, somos contra novos aluguéis, aí fazem um aluguel e justificam, não, mas nós vamos centralizar tudo lá,
Nós vamos economizar. A exemplo do Conselho Tutelar, que se economiza o aluguel do Conselho, e está certo. A gente não pode discutir com os fatos. Agora, mais uma vez se muda 2 entendimentos. Primeiro, novo aluguel, né, um novo espaço, e segundo, vamos levar a administração para o centro da cidade, sendo que está se tirando a administração do centro da cidade. Então é tudo muito estranho, ou é tudo muito errado. Então eu rogo aí ao presidente que após a sessão a gente se reúna para isso, porque não é o nosso interesse aqui ver o dinheiro do povo indo pelo ralo e nem mesmo a nossa legislação sendo desrespeitada indo também pelo ralo. Eu acho que a gente tem que dar um basta nisso, de uma vez por todas. Eu parabenizo essa legislatura aqui, que tem dado muitos bastas. Nós já fizemos o prefeito silenciar, uma coisa que em 4 anos ele nunca tinha feito, silenciar um ato com aprovação de legislação aqui nessa casa. Nós fizemos ele já ter o veto derrubado, isso também foi um feito novo dessa legislatura. Então, a gente tem que agora continuar nessa escalada para mostrar que a administração municipal, ela é, pelo menos no município, bipartite. Ela tem essa participação desse poder aqui, e a Câmara aqui não está dormindo e deitada em berço esplêndido. Obrigado, presidente. Eu farei para amanhã já o projeto de decreto legislativo. Enquanto isso, a gente organiza uma conversa com a mesa diretora da Câmara. O senhor presidente está acompanhando aqui, sou parte também. A Beth também é parte, também está acompanhando. Falta apenas o Zé se inteirar da discussão. E a gente pode deliberar se sim, se não, e se sim, quando, né, para que a gente possa deliberar. Senão, o processo em si vai durar mais 2, 3 semanas. Enquanto isso, continua o dinheiro indo sem autorização legislativa. Enfim. Vereador, mas exato, como eu disse, nós temos que fazer ainda nessa semana uma sessão extraordinária. Para isso, nós temos que respeitar os ritos, né? Se nós pedíssemos hoje, seria lá por quinta ou sexta-feira, né? Nós precisamos essas 48 horas após, mas nós vamos fazer o quanto antes. De repente, a gente reúne aqui, fica até depois do horário hoje, protocola ele hoje, para ganhar tempo, vereador, tá? Porque a gente precisa que seja feito. Mas a minha participação nesse tema era isso. Perfeito, senhor presidente. A gente delibera depois, quem quiser sentir a vontade de conversar também. Temos mais uma outra pauta, o senhor presidente me pediu para lembrar. Nossa visita na semana passada, na quarta-feira, foi quarta, né? Quarta-feira, lá na Perimetral. O presidente Nina também conseguiu comparecer, além... Acho que foi a comissão e o Nina, né? A comissão Carlito, o vereador Antônio, eu e o Nina. Claro, a Beth, que anda lá muito mais do que nós, até pela função funcional, né? E outros colegas que certamente já passaram por lá também. Acho que nós temos marcado... A secretaria, a RGE chegou a confirmar se... Tá, mas não confirmaram se participarão, né? Nós temos uma agenda para segunda-feira que vem, às 14 horas aqui, com a RGE, com o Departamento de Habitação, junto com o Nilson e junto com os moradores lá da Perimetral. O que até trazer para vocês, quando nós chegamos lá de tarde, o próprio Carlito, o relator, trouxe que a prefeitura tinha ido no mesmo dia de manhã lá, com a RGE, e a princípio está tudo ok, que vão dar início lá na colocação dos postes. É isso, né, vereador? Se puder dar um feedback importante. Na verdade, a própria prefeitura tinha estado já... Era uma questão que já vinha sendo discutido, né? Os moradores até aquele dia tinham falado, só que estavam achando que estava demorando demais, né? E é normal, a gente sabe que esses trâmites são meio burocráticos mesmo. E teve um técnico da RGE lá, acompanhando já com o pessoal da prefeitura, e vai ter um engenheiro deles lá que vai fazer todo o levantamento de quantos postes ser necessário, enfim, para que possam ampliar a rede lá para todos lá dentro da perimetral. Então, já deram o pontapé inicial, a gente, acho que chegamos no momento bem propício, claro, né, para nós, junto com essa casa, pressionar para que a RGE tome as iniciativas mais rápido possível, né, que é uma forma de pressão, enfim, mas também não temos tanta autonomia assim com a RGE, mas a coisa está acontecendo, né. Pedimos, todos nós, vereadores, explicamos para eles as demandas e como elas realmente acontecem, né, mas já está em andamento e a esperança é que daqui... Talvez, quero ter esperança que uns 2, 3 meses a coisa já esteja funcionando, entendeu? Assim como aconteceu com a Corsan, que é uma parceria junto com a RGE, próprio poder público, né? Para que as pessoas tenham lá, todo mundo tenha seu direito a ter uma entrada de luz decente e que não fique hoje, que ele realmente é um tramóia de fio, botando em risco a vida de pessoas lá dentro, lá,
e ainda tendo um prejuízo enorme, né? Para todos, porque aquilo deve sobrecarregar, esquentar e acaba consumindo muito mais energia, porque hoje não é um gato, né? Mas é vários ligados numa rede só e vários fornecendo luz para outros. E tem outras coisas para serem encaminhadas lá dentro do... Mas acho que o pontapé inicial foi dado já. E o governo está encaminhando isso. A gente conversou com o Nilson, né? O Nilson já esteve lá na quarta de manhã. Eu passei para os meus colegas aí. Então, eu saí bastante esperançoso de lá, feliz, que eu acho que vai acontecer agora. Não sei se foi a mesma visão dos colegas, mas eu entendi dessa forma. Inclusive, quem quiser, eu consegui o acesso ao processo no Ministério Público. Porque o que aconteceu lá na Perimetral, quando conseguiram a Corsã, foi através do MP. Né? Dessa vez também iniciaram no MP, só que a data é dia 25/8, então não tem um mês do MP, mas está andando e tem as fotos do local, tem o abaixo-assinado dos moradores, um monte de foto foi colocado aqui. Se alguém quiser acesso, depois eu repasso, onde a gente pode também acompanhar o que o MP está fazendo em relação a isso. Então é bem, bem importante. E isso é só uma questão, tá? Só energia. Depois que, caso a gente consiga ajudar a resolver a questão da energia elétrica lá, é esgoto a céu aberto. Claro, a gente sabe que são áreas irregulares de invasão e tudo mais, mas é muito insalubre viver lá, né? Então, são outras situações que também precisam ser provocadas do MP e nós podemos provocar o MP sobre isso também. Então, já trago o relato do que a gente fez. Se o senhor presidente quiser comentar. É que é uma questão que é a seguinte, eu já tinha citado, né, no primeiro momento. A ação do Ministério Público com a Corsã foi uma. Por quê? Não tem mais oferta em Estância Velha de água e em Ivoti, até onde a gente sabe, essa situação ela pode acontecer a qualquer momento também, questão da oferta da água. Então, estava se tentando achar uma forma de levar água para lá. E a água está cada vez numa oferta menor. Então, esse era o problema. Energia elétrica é o contrário. Nós temos um excesso de oferta e ali existe a demanda. Então, ali não precisa encontrar um meio legal de obrigar alguém a entregar energia. Alguém quer entregar energia ali, então acho que a única questão que falta ali é a questão da infraestrutura. Vai se definir ali um projeto, vai se ver quanto que custa isso, né, aquela planta baixa ali, quanto que custa para levar energia, e a RGE daqui a pouco, a CPFL vai matar no peito e vai dizer, olha, vamos investir porque nós vamos ter retorno. Porque só o que vai se pagar de taxa ali, né, de economia, por casa, né, que se chama de economia, cada economia ali, em 20 anos tu paga o investimento pelo menos, né? Vamos dizer que seja só a tarifa, só a taxa, né? Então, para eles é um investimento, ainda mais uma empresa com caixa, com capital, né, com capacidade de investimento. Enfim, a situação ela é diferente. Quando a gente fala a gente tem que sempre, isso aqui não é uma correção, né, apenas um comentário, a gente fala às vezes, né, de invasão, etc., né? Realmente é uma área que não estava prevista para a construção, para a edificação. Mas, de bem ou mal, muitas pessoas ali, a grande maioria, elas pagaram para estar ali. Elas compraram o terreno, elas compraram. Agora, de quem, como, né, e de qual maneira, isso aí se discute. Agora, a maioria das pessoas que está ali, a grande maioria delas, eu digo 90%, pagou para estar ali. Comprou de alguém um espaço de terra. Então, essa questão do direito a gente tem que discutir. Mas dizer que todo mundo ali invadiu, né, já também não é uma informação tão precisa. Então, isso precisa ter cuidado. Agora é fato. Você pega uma área dessa totalmente verde, né, e aí cobra que a prefeitura entregue toda a estrutura. Isso não é assim que funciona. Isso demora muito tempo mesmo. E entram inúmeros debates aqui, tanto legais quanto morais também. Você vai tirar o IPTU do fulano que paga para entregar para o que às vezes não paga, né? Então, tudo isso gera uma discussão e tudo isso se faz justo. Agora, realmente, aquelas pessoas estão ali em condições que a gente pode classificar aqui como sub-humanas. Quem está morando ali não tem acesso a esgoto e a questão de estar exposto ao esgoto aberto é uma questão de saúde, sim. É um trecho ali do município que macula a nossa história. A gente precisa entregar o mínimo de humanidade para aquelas pessoas, se for o caso de regularizar e começar a cobrar um IPTU, começar a cobrar que a lei se aplique ali em todos os sentidos, é uma questão. Agora, só reiterando a questão da energia elétrica, ali existe um mercado interessante para a companhia e, com certeza, eles vão querer fornecer essa energia ali. São mais de 70 economias.
a princípio 72 casas, né? Então 72 ligações, né? São 72 ligações aí. A princípio foi o que nos disseram quando nós estávamos lá, né? Porque, inclusive, tinham 3 casas sendo levantadas, né? Enquanto nós estávamos lá. Então, são 72 construções, né? 72 casas que vão contribuir. Acho que da nossa participação é essa. Eu quero lembrar aos vereadores que na semana que vem teremos aqui a presença da RGE. Já tivemos a confirmação da RGE? Ainda não confirmaram, mas nós vamos ligar para o Robson, então. Para confirmar, nós vamos ter a presença deles aqui, do setor também de habitação da Prefeitura e demais convidados do Poder Executivo. Então, peço que estejam presentes aqui para nós tratarmos desse tema. Acho que por hoje é isso. Nada mais havendo a tratar. Convoco os membros da comissão e os demais colegas vereadores para a reunião ordinária da próxima segunda-feira, no dia 29 de setembro, às 14 horas ou após a CCJ. Obrigado.